Namastê, nós estamos mais uma vez ao vivo, todo mundo que seja bem-vindo, por favor. E estamos hoje com um casal super, mega, hiper especial, um casal do sul da Índia. Bom, não todos, né? A Nara é originalmente do sul da Índia, Brasil. do Brasil, sim, claro. E o Ashish, que é o nosso amigo indiano, os dois se casaram e agora os dois moram aqui na cidade, chama Pelotas, que fica no Rio Grande do Sul. Então, Ashish e Nara, por favor, seja bem-vindo. E gostaríamos de conversar com certeza mais, mas gostaria primeiro das boas-vindas. Me conte um pouquinho sobre vocês, por favor. Como vocês se conheceram, como vocês chegaram a encontrar. Conta um pouquinho, por favor, sobre vocês. Queres começar? Sim, então estava muito interessante. Começou em 2010. Eu segui uma pessoa chamada Prem Hawat Tá. em grupo dele no Orkut, antigo Orkut do Uhum. Google. Eu entrei em um grupo de meditação, então eu comecei a falar com a Nara. Então eu convidei ela para a Índia. Ela chegou em 2011, duas vezes em 2011. No Ah, poxa. terceira viagem dela, sim, em 2012, nós já nos casamos, né? Olha, rápido. Sim, muito rápido. Ele queria mais rápido ainda. Eu que disse, É, não, vamos com calma, vamos se conhecer melhor. é que a cultura indiana normalmente é assim, né? Papo, as pessoas se noivam e em seguida já casam. A Índia, nesse sentido, é um pouco mais, a cultura mais ortodoxa, é um pouco mais séria nesse sentido. Normalmente as pessoas se noivam por 3 meses e falam, já dá, chega aí, já se conheceram bastante, vocês Casar têm... logo. Então, na Índia, a lógica que eles usam, eles falam, você tem a vida inteira para se conhecer, vai ficar conhecendo. Então isso acontece muito, as pessoas primeiro casam, depois se conhecem. Então, tem até uma piada um pouco machista, mas eu vou contar, talvez não me leve mal, é uma piada só, tá? A piada é assim, um americano perguntou para a Índia, para um indiano, falou, mas como é que vocês casam com a mulher primeiro e depois conhecem? Ela fala, sim, mas eu falei, por quê? Como funciona isso? Ele falou, mas e vocês casam primeiro, digo, vocês conhecem primeiro e ainda conseguem casar? É um pouco machista, mas desculpa. Depois de conhecer ainda consegue casar? É muita vontade, né? Pois é, então Ou não, mas muito. claro, assim, ninguém é perfeito, né? Claro, o bom gosto você tem que escolher os dois lados. Eu sempre costumo dizer, eu estou casado também com uma brasileira. A gente sempre tem que fazer adaptações, né? Sim. Só para você ter uma ideia. Bom, eu acho que vocês que são do sul, lá carne bovina, então é super em abundância, né? Realmente. Mas eu já era vegetariana. Olha só, interessante isso. Porque Já realmente, era. assim, eu vejo o seguinte, na minha opinião, um casal, quando de repente os dois têm mesmas afinidades, né? Os chances são muito mais para dar certo. Mas como você era vegetariana, eu acho que já é um Eu grande passo. E eu queria uma pessoa que fosse vegetariana também, né? Porque pela maneira que eu vejo o abate dos animais, eu acho que não tem essa necessidade, né? Pelo menos a minha filosofia, a minha forma de ver, não tem essa necessidade. A gente pode conseguir tudo que a gente precisa pelos vegetais. E Sim, pela sim, sim, sim. cultura, a vaca é sagrada, né? Sim, Então, sim, aí sim. é como se eu fosse. Muita gente diz assim, Nara, tu é uma brasileira mais indiana que eu conheço. Porque sul realmente tem muita carne. Eu já fui algumas vezes e aí churrascaria lá tem inúmeras Tem tipos de muitas. Eu carne, fiz uma né? escolha de não comer mais nada de origem animal. Eu fiz essa Ah, escolha e eu sigo uhum, desde então. E estou uhum. muito feliz, assim, porque foi uma decisão, né?
uma decisão filosófica, não quis mais contribuir com esses processos em que a gente é violento com os animais, né? Sim. Não, e bem ou mal, parece brincadeira, mas assim, aqui no Brasil, pessoas que não conhecem tão bem a culinária indiana, às vezes as pessoas acham que é só saladas, e não é. É Salada vegetarianismo. tem. Vegetarianismo, aqui muitas pessoas acham que é salada, e não é. Temos tantos tipos de comida vegetariana que as pessoas ficam assim, abismadas, falam, puxa, mas como assim? Tem tantos tipos de comida. Eu percebi isso quando eu coordenei Caminho das Índias, né? E o grupo índio, o núcleo indiano aqui da novela, eles viajaram para a Índia. E o Tony Ramos, o ator, ele, claro, foram 45 pessoas, a equipe inteira, e eu conversei com o Tony Ramos, ele come muito carne, come. Eu perguntei para ele, falei, e aí, o que que você achou? Ele falou, rapaz, eu vou te contar uma coisa, eu não imaginava, e parece brincadeira, mas em 45 dias que eu fiquei lá, nem sequer um dia senti falta de carne. Então, a comida indiana é muito rica em vegetarianismo, não é só salada, né? Nós temos E o inúmeros paladar, pontos. né? Os temperos é que dão o Sim, sabor, a maneira de misturar as bem, coisas. né? É tudo muito cheiroso, assim, né? E mais ainda, dependendo da região, a culinária muda, de sul para norte, de norte para sul, leste a oeste, muda, é totalmente diferente. O prato pode ter o mesmo nome, mas a maneira Sim, de preparar é sim, diferente, é muda verdade. totalmente. Sim. Me conta, Existem restaurantes com, sim, existem restaurantes com 200 tipos de parata, sim, 300 tipos de masala doce, doce, né? sim, não é só um doce, tem Não, 20 tipos de doce, e isso também varia um pouco também. sim. Então, me conta uma coisa, Nara, só uma brincadeira, a união de vocês tem alguma contribuição com novela ou não tem nada a ver? Não, foi anterior, foi anterior. E assim, a nossa questão foi encontro através da comunidade de meditação que nós Uhum, dois seguimos, né? uhum, Do Prem Rawat. Então, nós começamos a conversar, e aí uhum, surgiu uma série de afinidades. E eu pensei, bom, é a oportunidade de eu conhecer a Índia, que eu já quero há muito tempo, sim. e também ver essa criatura ao vivo. Juntou o útil e agradável, que Claro, não Mas, precisava mais. mas entre 2015 até hoje, pelo menos 200 mil pessoas já me perguntaram: Ô Assis, o Uau. Dalit, a coisa de Dalit, ainda existe? Ainda? Não é? Não, eu tenho uma Amiga, não, resposta. não, 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 de novo, a mesma pergunta, não. Não, então, explicando um pouquinho sobre essa parte, né, que essa realmente é um dos conflitos da Índia, né, que a Índia realmente tem inúmeros conflitos, mas um dos conflitos eu sempre costumo explicar para as pessoas. Antigamente, né, claro, talvez 500 anos atrás, claro que existia, mas o trabalho é dividido por grupo, né, não era assim, ninguém nascia dali. Antigamente era de acordo com o seu trabalho, cada um era caracterizada com seu trabalho. Mas como que acontece? Antigamente não tinha luva, não tinha todo esse sistema de sanidade que a gente tem. Então, as pessoas que trabalham com couro, essas coisas, então, bem ou mal, com todo respeito, o couro fede. Então, as pessoas eram meio que discriminadas por causa disso. Porém, a verdade é que a Índia adquiriu a independência em 1947. 70 e poucos anos agora, 73, 74, não, 75 anos quase, quase 75 anos. Hoje, tecnicamente, se você vê, o Dalit hoje é muito mais, como aqui até no Brasil, você não pode chamar o negro de negro. Não sei se é negro ou preto, não é. Nada, me é corrija se eu melhor não estiver. chamar de nenhuma das duas formas. Não, é só me corrija se eu estiver errado, eu não tenho certeza, é que tecnicamente, acho que pela Constituição, não pode chamar de negro ou preto, não sei. É, afrodescendente. Não, tanto que parece brincadeira, uma vez eu fui assaltado, e aí o delegado me perguntou como era a pessoa que te assaltou, eu falei, ele era escuro, eu não lembrava na hora
se não podia falar negro ou preto. Ele falou, como assim escuro? Eu falei putz, e agora? Eu não queria falar. Então eu falei, delegado, eu falei, vai que de repente... Aí eu falei, era quase o último tom, sabe? Aí ele deu risada, ele falou, era negro. Eu falei, não fui eu que falei, o senhor que falou, mas era assim. Chocolatão. Eu falei, não fui eu que falei, o senhor que falou, mas era assim. Então, aí, então, mas voltando ao assunto, na Índia você não pode chamar o Dalit hoje de Dalit. Perante a lei é proibido. Você não pode chamar. Quantas brigas, quantos casos de polícia até chegou a dar. Não sei se o Ashish lembra, nós temos um estado chamado Haryana, e o governador do Haryana era e temos o Uttar Pradesh, que é Mayawati, que ele deve conhecer com certeza, chamou um político chamou outra filha de Dalit. Ela fez questão de ir até o Supremo Tribunal, bater na porta do Supremo Tribunal, colocou ele na cadeia, nem que seja por um dia. Colocou ele na cadeia por um dia. Então, imagina, isso realmente é uma questão meio complicado. E hoje, é claro, hoje temos cotas para os Dalits, estão indo super bem, então... Tanto que o fundador da Constituição da Índia, o presidente, não sei se posso dizer diretor ou presidente, a organização que fundou a Constituição, ele era o Dalit. Então, Ambedkar ele era Dalit. Então, infelizmente, está sendo curado, mas, claro, nós temos uma história de, sei lá, muito tempo, isso vai demorar muito. É uma luta infinita, isso não sei até quando vai, até onde vai. Nós temos já umas pessoas perguntando, dando boa tarde, Mel, tá dando boa tarde para todo mundo. Mel, eu não conheço, mas talvez seja conhecida de vocês aí, imagino. Boa tarde. Muita vontade de conhecer as especiarias da Índia, Mel, olha, nem me fala. Para mim, as melhores. A Flávia falando namastê, Flávia. Ana Paula, namastê. Pradeep, que acabou de fazer pakora. Pradeep. Namastê, Pradeep. Não faz isso, meu amigo. Namastê, Pradeep. A Índia já teve o presidente dela, sim, verdade, tem toda a razão. Então, temos Luísa Braga, namastê, Luísa. Pradeep está falando, chamar alguém de Dalit é uma ofensa grave e multa de 5 mil rupias e 3 meses de prisão. Realmente é isso mesmo, é complicado, infelizmente. Patrícia falando namastê, Patrícia. Nara, me conta uma coisa, você, pelo que eu entendi, você é professora, é isso? Sou professora, terapeuta holística e escritora. Legal. E você, por exemplo, pratica, imagino, lá no Sul mesmo? Sim, eu atendo pelo Skype, pelo Zoom, pelo Google Meeting. Eu trabalho com uma técnica de cura e harmonização, a EFT, e tenho já estou com 3 livros publicados, mas os meus primeiros 2 já estão na minha mão, o terceiro ainda está na gráfica, mas já foi feito o lançamento. Cancelia, Ashish. Então, estamos quase na frente de uma lenda viva aí. Não que Ashish não seja. Não que Ashish não seja. Aí, mas, os meus 2 livros, o propósito e significado, que eu ensino como a pessoa saber se ela está no propósito de vida dela, tem ferramentas específicas para isso. Sou eu e mais 5 terapeutas holísticos. Depois, o Bem-Estar Mental e Emocional foi meu primeiro livro, em 2019. Sou eu e mais 18 escritores da área de saúde mental. Tem psiquiatras, psicólogos. Desculpa cortar você. Pode aproximar um pouquinho mais a tela aí, só para as pessoas poderem ver aí. A falha foi minha, eu devia ter tirado uma foto, eu devia ter pedido uma foto da... Não, então, gente, quem quiser conhecer o livro, por favor. Nesse primeiro livro, eu falo de causas emocionais de doenças.
e como reverter os quadros com a EFT, essa técnica que usa o toque e afirmações. Uhum. E o propósito e significado, deixa eu botar mais pertinho para que tu possas ver aí melhor. Sim, dá. Esse é um livro também que tem curso, a pessoa adquire qualquer um dos livros meus, tem curso, a pessoa pode aprofundar os conhecimentos, né? E ter mais resultados, né? Porque a questão toda é que muitas vezes eu encaro o livro como um portal, mas tem muito mais depois que a gente passa esse portal, né? Sim, com certeza. Me conta uma coisa, se alguém quiser comprar esses livros, onde pode adquirir? Podem entrar em contato direto comigo, né? Pelo Face, pelo Insta, pelo meu canal do YouTube. Tem o Linktree, Nara Muller, com 2 L's e EFT, também pode entrar em contato comigo e adquirir. Depois, se você puder, me passa aí que eu coloco na descrição. Aí eu vou colocar claro, passo sim, sem problema. É que eu acabei falando com a Xixi e acabei não falando com você, desculpa, então falha minha aí. Não tem problema. Não conversamos sobre esses detalhes aí. Mas se você puder, depois me manda aí, eu coloco na descrição aí, quem quiser. Claro, envio sim, o link de acesso da loja virtual, tudo direitinho. Com certeza. Então, agora vamos conversar com o nosso amigo Ashish. Ashish, conta um pouquinho sobre você, por favor. O seu primeiro show no Brasil, como foi? Então, eu acho que eu estava dia 26 de julho de 2015, quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo. Eu pensei, todo mundo fala inglês, né? No Brasil também. Cidade principal, né? Cidade maior da América Latina, então. Sim. Porque você sabe, quando você chega ao Brasil como um estrangeiro, você tem outra fila, porque eu não estava brasileiro, né? Então, eu pensei, agora estou no outro lado do mundo, a Nara não está aqui, então, como que eu vou passar? Então, eu passei, e depois pensei, ok, agora eu preciso perguntar, porque não posso ver quantos metros eu tenho que caminhar, né? Então, eu tentei falar com pessoas em inglês, ninguém me respondeu perfeitamente, eu não entendi inglês deles ou português, eu não estava sabendo nada. E depois, eu pensei, ok, é aeroporto, né? Algumas pessoas talvez não sabem. Tudo bem. E depois, no Porto Alegre, Pelotas, quase eu pensei. São Paulo, nós ficamos no hotel e aí o Ashish precisava de alguns itens. Teve um problema numa torneira no banheiro, e aí precisava trocar aquela torneira, ou fazer a manutenção, né? E o Ashish pegou o telefone imediatamente, ligou para a portaria e começou a falar inglês, e o homem não entendia nada. Na portaria do hotel, né? Não, eu vou falar diretamente, você sabe, somos indianos, não uso papel higiênico, nós precisamos de ducha higiênica. Eu pensei, você tem ducha higiênica? Shower jet. Que isso, senhor? Não sei, nós não temos. Então, como que eu vou limpar? Como? Você é o hotel internacional na Avenida Paulista, mano. Você deve ser. Sim, estamos num suíte, né? O hotel estava em Reima Chabel, alguma coisa, né? Reima Paulista. Reima Paulista. O hotel, assim, 3 estrelas. Então, o problema era que o pessoal do hotel não sabia o idioma, né, inglês. Então, depois ele me explicou, sim, temos. Então, nós trocamos o quarto. Mas acho que 2010 ainda o Brasil não estava tão, como é que pode dizer? Era 2015. Não, 2015. 15? Tá, entendi. Tá. Mas mesmo assim, não... Sim, alguns apartamentos, quartos tem, algumas não, então. Tá. Eu ainda percebo, em sentido de inglês, Brasil ainda está meio atrasado, com todo respeito. A segunda coisa é que o inglês indiano é mais perto do britânico, né? Muitas palavras do inglês britânico ou inglês indiano não existem em inglês americano. Então, o
Brasil, as pessoas aqui estão mais perto do inglês americano. Americano, é verdade. Não, e o sotaque, o nosso também, dependendo da região, muda. O pessoal do sul, então, piorou. Só Mas eles que depois, entendem o sotaque deles. sim, na primeira mês, depois do primeiro mês, eu pensei, ok, se você quer viver aqui, você tem que aprender português. É bem Sim, rápido, sim. rápido de rapidez. Ele fazia umas 4 horas de aula por dia, Uau. conseguiu um professor de português para ele. Ele usou uma série de aplicativos, Duolingo, ele usou uma série de aplicativos para ir estudando, né? E Não, mas foi bem rápido mesmo. você era professora, você podia só estipular, falar, olha, você vai falar só em português em casa, a gente não vai falar outro idioma. É que eu sou professora de Química e Segurança do Trabalho. Ensinar um Entendi. idioma é uma coisa diferente. Ah, Não é simplesmente ir falando, porque, por exemplo, o Ashish é uma pessoa super curiosa, né? Ele gosta dos detalhes. Então, aí, para eu explicar esses detalhes, eu não sei, eu sou falante do idioma português, eu não sou Não, professora estava de muito português. interessante, porque quando eu estou aprendendo, eu preciso de detalhes. Ok, this is present perfect. How can we make this sentence in Portuguese? Não existe present perfect assim. Para! É isso! É isso, não existe present perfect. Aqui, Como assim? o inglês Como? tem o vou estar fazendo, em português isso não sim, não, existe. não, é E o verdade. pessoal usa achando que é português polido, é Sim, um português destruído, né? sim. É É pegar o como, idioma e rasgar o dicionário, a gramática da língua portuguesa, né? O pessoal acha que está falando super bem português, no vou estar fazendo. E o Ashish dizia assim, Nara, tem que ter isso em português. Não tem, Não, Ashish. temos. No inglês tem, no hindi sim, tem, sim, um monte de idiomas tem. Em português não sim, existe. Se tu ouvir alguém falando isso, tá falando errado. sim. Depois É como, existem muitas coisas, o que não está. Por exemplo, there is a boy. Este there, você não pode traduzir por hindi, né? verdade. Sim. O inglês também tem algumas complexidades. Por exemplo, em inglês não se usa dois negativos. Sim. Aqui você usa muito frequentemente, não vou falar nada. Só que em inglês, se você nunca vai poder falar não vou falar nada, você tem que falar não vou falar alguma coisa. Alguma coisa, sim. Então, então isso, cada idioma com sua complexidade. Mas então, e aí, quanto tempo demorou para aprender? Ou foi rápido? Não, sim, Amit, como que posso dizer? Então, porque eu estava sabendo, então, eu cheguei aqui com, eu acho que maioria dos, como visto turismo, né? Eu Uhum, pensei que se eu preciso viver aqui, eu não estava em São Paulo, eu estava em tá, Pelotas. Em Pelotas quase ninguém fala. sim. Uma Então, cidade pequena, né? eu sabia, eu estava sabendo que eu tenho que aprender muito rápido se eu quero fazer alguma coisa, né? Então, eu pensei, porque você não pode fazer quase nada se você não sabe português, você não Idioma. sabe português. Táxi também, supermercado também, quase nenhuma coisa. Ainda bem que agora pelo menos tem o Uber. Sim, no Uber também. Então, muitas pessoas falam, mas se você não sabe nenhuma palavra de português, é difícil. Né? Sim. E assim, nessa dificuldade dele, ele encontrou um nicho de trabalho. Então, Uhum, assim, ele tem formação em hotelaria e turismo, né? sim. Só que aqui tem poucos hotéis, é muito pouco explorada essa área. E aí eu disse assim, escola de idiomas, alguma coisa em idiomas, começando pelo inglês, né? Uhum, E aí eu comecei a falar com meus conhecidos, meus colegas de trabalho, quem vocês conhecem, escola de idiomas, quem vocês conhecem, quem vocês conhecem. E eu consegui um contato, tá? Mas nós fomos em todas as escolas de idioma da cidade, 11. ó, 11. E aí, com esse contato, ele fez uma entrevista, ela gostou muito,
por justamente ele ter um inglês regionalizado, né? Porque ela tem pessoas que trabalham, tem ingleses, pessoas que falam inglês que são australianos, tem pessoas que falam inglês americano, inglês britânico, né? Ela gosta dessa coisa do sotaque. Específico, sim. E a cultura que vem junto, né? Sim, então, sim. assim, uniu o útil ao agradável. Na época, ele começou com um projeto dentro da área hoteleira que não vingou, o inglês para a área hoteleira, né, que não vingou, mas ele seguiu dando aula de idiomas na escola. Nessa escola, entendi. ele está já há 5 anos. Sim, eu ainda trabalho aí. Sim, mas no início, o que eu pensei, porque ela me deu alunos bem básico, quase A1, né, nível básico. Então, estava um grande desafio para mim, porque quando você está ensinando inglês por alguém iniciante, então você tem que falar com eles muitas coisas em português. Então, isso também me ajudou muito. Sim. Você acaba treinando um pouquinho, né? Então, olha só, E Nara, quando as você pessoas são inteligentes... Não. Quando as pessoas são muito inteligentes, facilita bastante. Não é sobre... Muitas pessoas falam que os indianos são mais inteligentes. Ok, eu acho que não é sobre inteligente, Amit, é sobre foco, né? Sim. Não, fora que assim, Também. eu percebo, quanto mais você se interessa para aprender, você acaba interagindo mais rápido, e aí acaba aprendendo mais rápido. Eu conheço um monte de coreano, chinês, que fica lá no 25 de março, 25 anos, e não fala nada. O que é nada, é falar só meia dúzia de palavras e nada. Mas é porque eles não estão nem aí, eles querem só dinheiro, e contou o dinheiro, está na casa, que feliz. Então, não está nem aí. Nara, você que é fã da senhora Mita, ela está online também, ela está assistindo a gente. Namastê, Namastê. Mitaji. Mitaji, a Nara é sua fã, ela gosta de todos os seus CDs, ela sempre ouve seus CDs aí. Eu tenho muitos CDs teus, grata por estar aí com a gente online. Então, ela está falando, para explicar uma canção ainda é mais difícil, muda todo o significado. Realmente, imagina, que perde totalmente o nicho, né, da música. Realmente é complicado. Bom, voltando um pouquinho mais, então vocês se conheceram pelo grupo do Orkut, e aí você foi para a Índia, ou a X vem para o Brasil? Como... Foi mais fácil eu ir, porque nós nos Tá. conhecemos em dezembro de 2010, eu fiz meu primeiro passaporte em fevereiro de Ele não estava 2011. com passaporte. Sim. No Brasil não é comum, Não porque precisava. na América do Sul a gente Mas não viaja precisa, é verdade? Com RG. de vontade, Sim, verdade. Sim. e eu nunca saí da América do Sul, até conhecer o Assis. Tá. Então, aí, fiz meu passaporte em fevereiro de 2011, com a viagem para abril de 2011, peguei um período entre Páscoa e Tiradentes, me organizei aqui para poder ir, e foi uma viagem muito boa, muito, muito linda, né? Ficou quanto tempo? Aí eu fiquei só 13 dias. 13 dias. Não tinha como eu ficar mais. Ele disse assim, tu tem que vir para ficar mais tempo. Eu falei assim, mais tempo eu só tenho em janeiro do ano que vem, eu disse para ele. Né? Porque as férias de meio de ano são 7 dias. Esse período que eu peguei de Páscoa e Tiradentes, eu troquei com alguns colegas as aulas e eu consegui, junto com os feriados, pegar 13 dias. Legal. E aí você ficou só em Varanasi ou conheceu mais lugares? Nós fomos onde Lord Krishna nasceu. Mathura, Vrindavan, sim. Fomos ao Taj Mahal. Não podia faltar, né? Está no norte da Índia, na verdade. Olha, da próxima vez, quando você puder ir, não sei quando você vai conseguir, vá para Akshardham. Akshardham para mim, é a oitava maravilha. Gujarat, né? Não. Não, tem em Gujarat também. Tem em Gujarat também, mas Nova Delhi é o maior. Não, 3, 4 vezes já fomos.
Já Ah, fomos? tá. Sim, Entendi. Amsterdã, sim. Sim, Eu, um É, templo lindo, sim, lindíssimo. para sim, mim é a oitava maravilha. Assim, a gente o conhece show, os monumentos antigos, né? Que os monumentos antigos são sim, muito bem trabalhados, muito bem elaborados. Muito lindo, muito Mas lindo. Amsterdã, eu, eu, As eu ao meu ver, eu achava que essa técnica, essa mão de obra, né? Eu achava que estava morrendo. Já não tinha mais isso, que as pessoas agora, todo mundo quer saber só de computação, de informática, de emprego, as pessoas estão cada vez mais modernas, né? Então, eu achava que essas partes de mão de obra estavam morrendo, mas não, é um monumento super recente, praticamente uns 10, 15 anos, se não me engano, e a arquitetura é tão fantástica que, ao meu ponto de vista, aquilo podia ser um oitava maravilha, sem dúvida. Não sei por que ainda lindíssimo, não foi classificado, mas, ao meu lindíssimo. ponto de vista, realmente podia ser a sim, oitava maravilha. o show da tarde, né? O Sim, show sim, laser, sim, sim, muito sim. interessante. O Realmente, cafeteria deles, né? Muito sim. bom. Você passa um dia inteiro lá numa boa, e você nem Sim, percebe quando passou o dia inteiro. Bom, então essa foi a primeira vez, e aí depois você voltou 13 dias depois? Depois eu vou. Isso foi abril de 2011. Eu voltei em Uhum. agosto, o passaporte ainda estava válido e nós tivemos uma greve. Ah, olha Nós só. tivemos uma greve e aí eu fiquei por volta do. Até terminar o visto, uns dias, 2 dias antes de terminar o visto, eu marquei a passagem de volta. Ah, o mesmo visto aproveitou, então. Que É, bom, durava sim, é 6 isso mesmo. meses o visto. Ela que pensou bom. como indianos, vamos utilizar. R$ 500. Na E a época. reação da Oi? família do Assis? A reação da família do Assis? Não, e estava muito interessante. Na primeira viagem, minha família não estava no Varanasi, então nossa casa estava vazia. Então, eles Você. estavam no Bengaluru, Uhum. a casa da minha Irmã. irmã mais velha, né? Sim. Uhum. Tá. Mas eu já Hum. contei ele que Nara é minha amiga. Então, na primeira Ah. viagem com amiga, Mas aí a segunda, então, já foi mais intensa. Aí fala, pô, peraí, essa amiga tá voltando de novo, não é só amiga. Ah, na segunda viagem eu conheci a tua mãe ou eu conheci teus sim, pais sim, só em segunda viagem 2012? eles já estavam quando nós, porque acho que no primeira, segunda viagem nós já fomos para Varanasi, cada vez. Uhum. Tá, Aí, entendi. coisa mais linda, o arte, né? A reverência aos 4 pontos cardeais no Sim, fim da tarde, assistir o fim da sim. tarde. Muito Varanasi é lindo. emocionante. Eu choro, Varanasi né? é Eu lindíssimo. choro, eu Varanasi choro. é a cidade mais antiga do mundo, né? Assim, não é, não sei se é a mais antiga, é uma das mais antigas, pelo Sim, menos. A uma mais das mais antiga, antigas. a Uma das mais mais antiga antigas. existente, né? Sim, sim. Existente. Existente, nesse sentido que eu digo, que ainda existe aí. Porque já tem mais outras É, cidades antigas, mas que não existe mais, mas essa sim, continua sim. existente, então, realmente. É, Bom, mas aí, então, depois da segunda, vocês decidiram falar, e agora? ele queria casar na minha segunda ida à Índia. E eu disse assim: vamos esperar mais um pouco, vamos se conhecer melhor, calma. E aí E- nós casamos em abril de 2012, quando eu fui na Uhum. terceira viagem. Ah, entendi. Isso na Índia. E Na isso, Índia, sim. fizemos o casamento hindu. É muito interessante, porque agora ela é hindu. Você sabe, Ah, ó, né? que Quando você tem chique. que casar com hindu, Que você chique. tem que tomar com Se um hindu. converter, se Sim. converter em... Então, o nome dela indiana é Sita. Uau, olha só. Então, nós temos um Ram e Sita Não, não, somos só filhos. E, e a sua parte da família aqui, Nara, como é que foi o Aí eles se conheceram choque? pela internet primeiro, né? Uhum, Mas eu já tá. estava casada. Poxa, olha. Você Já determinou, falou, vou casar e pronto, acabou. aqui no Brasil, quando a mulher e o homem se sustentam, não tem quem vá contra, né? Bom, nesse sentido, eu acho, Brasil, nesse sentido, eu acho melhor, porque na Índia rola muita emoção, chantagem emocional, não pode, isso, aquilo, ai.
Porque, assim, o que a gente percebe aqui no Brasil? A pessoa é maior de idade, paga suas contas, quem pode interferir? Decide, cada um decide por si. Quem Verdade. tem esse direito? Se a pessoa responde legalmente, né? Porque é maior de idade, porque se sustenta, tem sua renda própria, quem pode dar o conta, né? Verdade. Então, assim, eu fiz uma comunicação aos meus pais. Mas pelo menos o lado bom foi que já tinha novela no ar, então pessoas já sabiam um pouco sobre a Índia, né? Então o choque não deve ser tão grande. Aonde minha filha se enfiou, sei lá. Não, mas são culturas diferentes nesse ponto, bem diferentes, né? Sem dúvida. E ainda muito, muito na Índia é decidido pelos pais, né? Então, eu acho que nesse ponto eu achei a gente já tinha a mesma maneira de ver, né? Que a gente é que decide, já que a gente tem essas responsabilidades sobre a própria vida, né? E os pais do Ashish, pessoas muito modernas, assim, para a cultura, para a cultura hindu, assim, achei bem modernos, me aceitaram, assim, de cara, sem nenhuma resistência, me incorporaram à família, me abraçaram como filha, uma coisa assim, sem explicação, o amor que eu sinto deles. Que bom, melhor assim. Aí, então, ele resolveu vir para cá, para o Brasil. Os pais do Ashish, né, por serem pessoas bem modernas, não fizeram nenhuma resistência, mas eles sentiram, assim, ai, meu filho tá indo, né? Eu sou professora federal, então, para mim, era mais difícil eu sair daqui e deixar um concurso público. Sim. Isso a gente conversou bem do início, nunca teve nenhum pano quente a respeito disso, né? A gente sempre conversou, tá, tu vem, eu vou, como é que vai ser? Tu vai vir para cá? Eu falei assim, olha, X, é meio complicado eu ir, porque eu tenho um emprego, sou concursada. Sim, né? não é tão fácil. Largar um trabalho estável, né? E, na verdade, tem pessoas que nascem para ser donas de casa, nascem para ser enfermeiras, nascem para ser mães. Eu adoro ser professora. Você está feliz, é isso que importa, né? Eu acho que tem que ser assim, né? Se a gente quer igualdade, a liberdade é o primeiro ponto, né? Escolher a sua profissão, escolher com quem vai tocar a jornada da vida, se vai ter filhos, se não vai ter filhos, né? O Brasil ainda tem bastante tabu com relação a isso. Normalmente, a pessoa namora, já pergunta quando é que vai casar. Quando casa, pergunta quando é que vai ter o primeiro filho. Quando tem o primeiro filho, pergunta quando vem. O bebê está chorando, né? Está recém-nascido chorando, saindo do ventre materno. Quando é que vocês vão ter o próximo? Né? Então, eu acho isso, sim. A gente também não tem filho ainda. Como se a felicidade fosse só seguir esses passos. O círculo, né? O círculo e todo mundo anda. Exato. E, na verdade, cada um tem a sua jornada. Sim, sim. Acredite se quiser, meu sobrinho já tem filho, eu ainda não tenho. Então, ele vive me ameaçando. Ele fala, o sobrinho vai ser mais velho que o tio. Então, vou falar fazer o quê, né? Tudo bem, você foi apressado, eu não tenho culpa. Saiu do outro lado do mundo, que não é uma coisa comum, né? Pois é. Então ele foi apressado hoje, né? Muitas coisas iguais, né? Sim. Infelizmente. Cada um com seu ritmo, né? Eu amo viajar, então eu optei por, provavelmente, não sei, eu ainda não sei, mas talvez eu nem tenha filho, então, mas vamos ver. Isso ainda não digo não. Muito bom. Viajar é muito bom. Você não tem ideia como eu estou me sentindo trancado na casa. Também. Tô bem complicado, realmente, eu queria muito poder sair, mas essa época... Com a pandemia, eu convenci a editora a publicar os 2 livros, eles estavam esperando que a pandemia acabasse, eu disse, não, vamos publicar, vamos lançar,
Vamos levar essa informação para mais pessoas. Muita coisa está acontecendo. Qual é o tema do terceiro livro? O terceiro livro fala sobre prosperidade e abundância e os bloqueios no corpo que impedem esse acesso. Olha só, interessante. Olha, é tudo que a gente precisa nessa pandemia. Ah, Você devia lançar uma versão online também, que aí, de repente, sei lá. tem, mas aí depois eu vou botar na Amazon. Tá. É mais fácil aí. Estou só esperando que eles concluam a edição. Ainda faltam alguns detalhes do e-book, estão fazendo uma última revisão do português. Sempre vai ter erros, né? Mas estão fazendo uma última revisão. Somos humanos aí, a gente é... As partes. Perfeito não existe, infelizmente. Não há nada perfeito. Gente, o Ashish me mandou algumas fotos de vocês e acabei eu acrescentando mais algumas fotos também. Aproveitando, enquanto a gente já está conversando, já vou compartilhar algumas fotos com as pessoas também, tenho certeza que as pessoas gostam da Índia também. A Mel está perguntando, vocês casaram na Índia? Mel, Sim. com certeza, eles casaram na Índia e acredito que talvez tenha tido um ritual aqui também, não sei, Não, aqui no Brasil eu só fiz o encaminhamento dos documentos, mas foram 21 dias entre o casamento primeiro eu me tornei hindu, depois fiz o casamento no religioso, depois com registro de foi filmado. Na Índia, isso? Isso tudo na Índia. Depois levamos à corte indiana, para poder fazer a validação do casamento. Levamos os documentos com o Ministério das Relações Exteriores carimbado para o consulado brasileiro. Foi muito engraçado esse evento. Nós chegamos lá, eu falando português no consulado brasileiro, né? A embaixada, imagina, deve ser. É Nova Delhi. É lindo, é gigante, é lindíssimo o local. E o Ashish não falava nada, então eu, como brasileira, eu cheguei falando, né? E aí o vice-cônsul chegou e disse assim, que bacana, então ele casou com uma brasileira, você é advogado? Eu disse, não, eu sou a esposa. Meu Deus. Eu sou a esposa. Aqui estão todos os documentos, né? Faltava ainda o selo do Ministério das Relações Exteriores. Eu agendei uma viagem de 23 dias naquela data. Eu tinha que voltar com o documento de lá até os 23 dias, porque na época os correios não funcionavam. Não funcionam muito ainda Brasil e Índia, né? Sim, tá. Mas na época era mais complexo ainda. E então eu tinha que sair com esse documento de lá, porque ele valia só 6 meses. E aí depois tem que dar a entrada aqui para registrar. Para dar a entrada aqui, que eu dei entrada por Brasília na época. Entendi. Então, a nossa certidão está registrada num cartório em Brasília, que hoje tem acesso online em qualquer cartório aqui de Pelotas. Fica pronto em 6 dias uma cópia. Entendi. Serve até como conhecimento para as pessoas, de repente. Eu imagino que muita gente esteja a fim de casar com algum indiano, sei lá. Eu percebo, tem muitas pessoas aqui, eu percebi que tem um relacionamento com o indiano e às vezes até me perguntam como é que faz isso, como é que faz aquilo, então é até bom. Hoje aqui no Brasil tem os casamentos por procuração. Existe isso? Tem os casamentos por procuração. Nós conhecemos um indiano que casou por procuração e depois que ele veio. E como funciona isso? Não sei, com todo respeito. Eu não sei. Eu fiz pelo caminho assim que a gente encontrou na época. Nós encontramos um advogado que fazia casamentos de estrangeiros, indiano, o advogado, e ele fez todos os trâmites para nós. Só que as taxas foram bem elevadas. Bastante dinheiro. Mas ele fez as coisas, porque está o processo para casar um hindu, porque nós temos outras leis por casamento, hindu, muslimo e outros.
Então, estava bem complexo, mas ele estava sabendo tudo, ele sabia tudo. Acostumado a fazer, encontrou todos os caminhos, encaminhou o último selo para nós, que era necessário do Ministério das Relações Exteriores. Mas você está falando aqui em São Paulo? Bom, não sei. Não, na Índia. Na Índia? Ah, tá, entendi. Tá. Demorou 21 dias todos os trâmites. Uau, olha. Mas esta coisa é bem rápido, senhor, porque você sabe... Porque quando você está casando com um hindu, também temos muita burocracia na Índia. Sim. Coisa de casamento não é uma brincadeira na Índia. É uma coisa de 7 vidas, né? Bom, 7 voltinhas no fogo. Pela regra, sim, mas nem sempre funciona isso. Se fosse assim aqui no Brasil, meu amigo... Conheço gente que casou 5 vezes, 7 vezes aí. Então, coitado, esse está ferrado para o próximo 35 vidas. Mas é a história de cada um, né? Sim. Cada um crê o que ouve, né? Sei lá, não sei, cada um segue. Uma vez eu li uma história, uma história interessante, que eu achei super válido. Imagina, por exemplo, eu, por exemplo, nasci na Índia, numa família hindu. Imagina uma situação, de repente, às vezes, por erro, sem querer, no hospital, tem troca de bebê, sem querer. Imagina se, por engano, imagina se eu vou para uma família muçulmana, e de repente um muçulmano vai para a casa da minha família, imagina. Aí ele vai rezar o dia inteiro, Alá, sei lá o quê, e eu vou... Pode acontecer, nada é impossível. O pato criado pelo ganso, nada contra o pato ou contra o ganso. Então, imagina, nada é impossível. Agora imagina, de repente, se eu fosse criado por muçulmano, eu não poderia comer, tecnicamente, porco. Aí, o vice-versa, o muçulmano criado na família hindu não podia comer vaca. Tecnicamente, isso seria a regra. Agora, imagina o contrário, se nascesse no Brasil, podia comer tudo. Então, sei lá, é uma bagunça total. Cada um crê o que acha certo, sei lá. Eu nunca comi carne vermelha, então nunca vou poder dizer, sei lá, muitas vezes as pessoas até brincam, falam, você não sabe o que está perdendo. Eu falo, tudo bem. Prefiro não saber. Não, aqui as pessoas comem, então às vezes eles brincam, falam, você não sabe o que está perdendo. Eu falo, prefiro não saber. Então, aconteceu uma vez comigo, não sei se você já foi para o sul da Índia, nós temos 3 estados na Índia onde carne bovina é permitido. Kerala é um desses 3 estados. Nós temos a Kerala. Então, aí Kerala é lá, é o extremo sul, é quase lá final da Índia. Aí. E lá carne bovina é permitido. Aí o que aconteceu? Teve uma vez eu cheguei em Kerala muito tarde, o avião me chegou bem atrasado e aí quase a cozinha já estava fechada. Aí eu fiz check-in, eu falei para ele, e a comida? Aí falou, a cozinha já fechou. Eu falei, eu preciso comer. Eu falei, eu não como cliente, eu como um ser humano, estou pedindo comida, me dá alguma coisa, sei lá. Aí ele falou, tá, vai lá, eu te mando alguma coisa. Desculpa. Aí só que ele me mandou um prato, eu não tenho certeza, mas eu tinha quase certeza que tinha carne bovina no meio. Eu falei, putz. Claro, não comi. Tomei a água, agradeci a Deus, não comi, dormi com fome, mas não comi. Jejum completo. Dormi a noite só com água. Então, esse aqui, quando chegou aqui no Brasil, o que é isso no café da manhã? Pão e bolo. De um monte de coisa seca. Tudo com açúcar, que isso? Açúcar é coisa de dinner, né? Sim. Na Índia, sim. É sobremesa, né? É sobremesa aí. Mas na Índia, café da manhã nunca é com doce, não. Bolo de 3, 4, 5 tipos. Bolo tinha muito, tinha biscoito, lá tudo seco. Na Índia, eu não gosto de pão. Para mim, pão indiano é... Então, pensei, bread, não gosto de bread. Ai, a primeira pizza que ele comeu, meu Deus do céu, só faltou ele jogar fora.
como pizza só de Domino's, eles têm o queijo diferente, eu não posso comer o queijo brasileiro. É complicado. Aí, Sim, estava muito mas, difícil para mim adaptar. às Então, eu vezes, pensei que eu posso comer só o que eu preparo. é? Nossa, olha, ele toma conta da cozinha. O que nós cara, podemos fazer? tem Porque que não dar, tem existe que dar uma coisa parabéns, para porque, olha, isso é vegetariano, né? raridade. Isso é raridade, Ele porque toma conta da cozinha. Eu disse assim, olha, a comida indiana demora muitas horas. Nós voltamos para o Brasil, quando ele veio de muda em 2015, nós chegamos no Brasil, eu estava com a instituição em greve. Tá. E eu disse assim, bom, esse é o momento excelente para encaminhar teus documentos, para tu te organizar aqui no Brasil, para tu aprender os idiomas, o idioma local. É o momento, tudo que tu precisar de mim, tu vai poder contar, porque eu não tenho aula nenhuma. E aí eu posso me dedicar. Então, aí eu comecei a ajudar ele na cozinha, inclusive. Cada vez era 3 horas. Cada vez era 3 horas. Eu comecei a me preocupar, quando eu voltar às atividades, eu não tenho essas 3 horas para cada refeição. Verdade. E aí eu disse, olha, tu vai precisar aprender a cozinhar, se tu não sabe, tem um monte de vídeos e vai ter que testar a comida, vai ver o que tu gosta, o que tu não gosta. Eu consegui comprar especiarias brasileiras são péssimas, mal moídas, cheias de impurezas. Tem terra, tem pedra, tem pedaço de galho, tem tudo, fora coisas não identificadas. Fora coisa Então, não assim, identificada. E aí nós começamos a catar as especiarias, com a internet ficou mais fácil. A gente conseguiu outros tipos de especiarias mais puras, né? Então, foi toda assim uma jornada. Aqui não tem a farinha indiana, a farinha de trigo é branca, ou é a integral, que é cheia de coisa. Mas se você mistura os dois junto, fica... Sim, mais ou menos. A gente usa os dois, mistura os dois, pega meio. Sim. O quê? Não fica igual. Não é igual, nunca vai ser igual. Quebra o galho. Sim, mas você abriu a mão, saiu do seu país, então você tem que abrir mão de outras coisas também. Nunca vai poder. E aí, depois de eu ver muitos vídeos de receitas, eu encontrei um local aqui em Pelotas que vende a farinha de grão de bico, que vende, e aí tem umas proporções certas que a gente coloca, que fica mais próximo. Por exemplo, quando eu vou para a cozinha, eu preparo alho parata. Então, bom para caramba. Nara, manda para o Sedex, por favor. Vou mandar por Sedex. É quase que nem da minha sogra. Bom, vou aproveitar e escolher compartilhar algumas fotos e a gente vai continuar conversando aí. Aqui a primeira do seu casamento, imagino. É. Este casamento no Arya Samaj Mandir, né? Sim. No templo aí, imagino. Isso, foi no templo hindu, que antes eu assinei os papéis para me tornar hindu. Aqui, eu não sei. Vá passando aí. Este é Gramado. Gramado tem, sim, é verdade. Tem muitos museus. Museus do carro, né? Sim. Acho que eu coloquei sequências erradas aí, eu também não sou muito... Não tem problema. Banaras. É verdade. O Rio Grande está atrás. Sim. E, sim, onde eles fazem o arte, tá parecendo um guarda-chuva. À noite, esse foi Jaipur, no Surya Mandir. Sim. O Templo do Sol. Quando você foi aí, você tem muitos macacos no Jaipur. Uma quantidade enorme para chegar, numa montanha e você vai subindo e os macacos na volta, assim, assustador. E macacos às vezes até roubam as coisas também. Pois é, uma moça estava com o celular num saquinho plástico, a macacada estava quase tirando. Aí foi no Beto Carreiro.
em Santa Catarina. Sim, Beto Carreiro é do Disney do Brasil, é o Beto Carreiro. Eu não conheço. Na Marquês de Sapucaí, no Rio. A Xixi botou uma das fantasias de carnaval. Para mim isso é interessante, né? Para nós temos coisa perto de carnaval, mas carnaval do Rio é carnaval do Rio, né? Aí a Marquês de Sapucaí. Nós temos um bloco Bollywood nosso aqui em São Paulo também, vocês têm que vir. Também. Sim. O nosso é melhor, tá? É o bloco Bollywood, chama. Jaipur também. Não, mas sem Nós brincadeira. Nós estamos muito fortes em Jaipur. Aqui é o Hava Mahal, né? Que é o Palácio Sim. do Rei. Isso, famoso. Eu acho que se não me engano, é o lugar mais fotografado da Índia, se não me engano. E é só uma fachada, é só essa fachadinha. Sim. É que não sei se você conhece a história, esse era um palácio construído para a rainha e as concubinas do rei. Quando naquela avenida principal tinha desfiles. Então, quando tinha desfiles, as mulheres ficavam nesse palácio atrás da janela. Se não me engano, são 900 e poucas janelas. E elas podiam ficar lá e assistir sem ser vistas. Não tinha esse sistema de cortina ou, sei lá, que elas podiam estar lá. Essa acho que é Rio, né? Isso, a escadaria Selarón, famosíssima. Nós estamos bem perto dos Arcos da Lapa, essa escadaria. Olha, Grace, se quiser, eu não conheço essa escadaria. Eu já fui para Rio quantas vezes, não conheço. São mosaicos, são pedaços de cerâmica colados, tem vários de vários países, é bem bonito. Uau. Essa é? Aí, eu não me lembro. Rio de Janeiro. Quando você foi para o Cristo Redentor, você tem, porque Cristo Redentor é muito alto, né? Você tem essa vista panorâmica. Sim. Nós estávamos subindo a favela da Rocinha. Sim. Esse é o meu melhor lugar do mundo. Para mim, isso é paraíso. Para mim, é melhor comida indiana é daí. Samosa Company. Toda São semana, Paulo. Toda semana eu estou lá. O cheiro, o sabor, parece que eu me transportei para a Índia quando eu entro nesse restaurante. Realmente, eu estou viciado lá toda semana. Só não vou agora por causa da pandemia, mas se não... Aí é Varanasi, Aqui é BHU, né? BHU. Sim. A universidade... Sim, não, isso é perto do UP College, no Varanasi. O Uday Pratap Inter College. É que você, acho que você tirou o selfie, então apareceu o contrário aí a letra. Sim. Nós saímos para caminhar de manhã nesse parque, lindíssimo. Sim, esta universidade é quase 300 metros da nossa casa no Varanasi, em Varanasi. Entendi. Muito lindo esse parque. Grande universidade agora. Sim. Bem grande. Este é do Paraná. Foz do Iguaçu. Eles têm um templo budista. Sim, o Foz do Iguaçu cidade, né? Tem uma coisa... Eu não conheço. Eu conheço só as cataratas, né? Não conheço. Sim. Esse de novo é outra foto de lá do templo budista. Sim. Foz do Iguaçu é uma cidade muito bom, eles têm mais coisas, muitas mais coisas. Sim. Quem sabe mais próxima vez, quem sabe aí dou uma fugida. Sim, eles têm muitas visitas dos estrangeiros. Imagino. E nós fomos num restaurante indiano muito lindo. Olha só isso, Nara, você permitiu isso? Nossa, puxa vida. Não, esse é Fena Doce. Fena Doce é uma coisa muito importante. A altura dele e das moças. Então, isso eu tô falando, você deixou. Eu que tirei a foto. Olha, você é generosa, hein? São as rainhas da Fena Doce. Aqui na cidade, uma vez por ano, antes da Covid, tem essa festa do doce. Olha só. É anual. Doces alemães, italianos, portugueses. É a festa do doce anual, que é reconhecida nacionalmente.
Entendi. Então, tem as rainhas, essas são, tem a rainha e as princesas da corte da Fena Doce. A minha esposa nunca Feira. deixaria. Com todo respeito, eu amo ela, mas ela nunca vai deixar. Papapas. Isso é especialidade do Ashish. Nós fazemos em conjunto, esse é o garlic naan. Uau. Ele, na época, preparava, fermentava a massa, depois eu ajudava com o rolo. Tem uma maneira de botar o alho e os, Sim. e os Grão de bico. temperos. Agora é a especialidade do Ashish, meu amigo. Agora é com você. Sim. Então, no Brasil, eu estudando aulas de inglês, quase todos os tipos de inglês. Na verdade, eu me especializei pelo o exame como IELTS, TOEFL, Business English e aulas de entrevista. Mas, além disso, além do inglês, eu também estudando aulas de hindi e sânscrito. Estou muito feliz porque os brasileiros têm muito respeito e também interesse para aprender o sânscrito pelo causa de Mantras. yoga, ayurveda. Se eu não me engano, eu acho que mais de 1.000 pessoas estão instrutores de yoga e ayurveda, os brasileiros Sim. no Muita gente Brasil. vai para a Índia à procura da yoga. Muitos. E até eu disse isso para o Ashish, né? Ok, agora tu já leciona o inglês, começa a lecionar hindi. Sim. Tem que ter alguém que queira aprender o idioma. E ele disse, mas como é que eu vou ensinar? Eu conheço pouco. Eu falei assim, bom, estudar sempre é possível e tu sabe sempre mais do que quem é de fora do país, né? Sim. Então, não, mas assim, pelo que eu entendo, imagino, ele é de Varanasi, a gente fala muito hindi, né? Então, sim. às vezes o que acontece é você falar uma coisa, você não, muitas vezes você acaba esquecendo a gramática que você leu na infância, aí você depois acaba esquecendo. Mas nada que treinar um pouco aí. E aí ele começou a dar as aulas de hindi. Aí quando ele estava já com alguns alunos de hindi, ele dizia assim, e o sânscrito? Eu conheço um monte de terapeutas, eu posso te indicar um monte de gente que vai querer aprender a entoar os mantras corretamente. Sim. E Isso é a importantíssimo. justificativa é ter o resultado, né, que o mantra pode dar quando é entoado corretamente. Sim. Agora, tira uma dúvida minha, Ashish, por favor. O TOEFL, pelo que eu lembro, claro, isso a gente estudava na época, no começo dos anos 90. Aqui no Brasil tem pessoas que preparam para TOEFL, não? Ou não? Sim, porque o TOEFL, né, TOEFL, é Test of English for Foreign Language. Então, TOEFL, quando você quer fazer qualquer coisa de trabalho, ou uma mestrado, ou PhD, pós-PhD, nos Estados Unidos, você tem que fazer. Sim. Não, mas pelo que eu lembro, o TOEFL é bem difícil. Aqui, com todo respeito, o brasileiro quase não se interessa por inglês, até porque não precisa. Não, sim, eu concordo, Amit, totalmente, senhor, porque o TOEFL, ou IELTS também, ou qualquer coisa, o exame, existe 3 coisas. Primeira coisa, o exames caros, né? Mais de R$1.000. Primeira coisa. Segunda coisa, validade só 2 anos. Terceira coisa, se você não vai pegar uma marks em mais de 8%, 80%, não tem valor. Então, por causa disso, as pessoas só fazem este exame quando eles precisam. Se você não precisa, não deve fazer. Não é... Sim. E normalmente são pessoas que têm uma necessidade, né?
Para um mestrado, para um doutorado, uma entrevista de trabalho numa empresa multinacional. Verdade. Não, então, mas essa era a minha dúvida, porque aqui não vejo muita gente, não sei, pelo menos, eu posso estar errado aí. Quando você tem que fazer uma graduação, pós-graduação, PhD nos Estados Unidos, é TOEFL, e para a Europa, sim, para a Europa é IELTS, mais conhecido, né? Para a Austrália é PTI, e para o Canadá eles têm outro exame. Mas o IELTS é mais popular do que TOEFL, isso é. Mas quase todas as universidades do mundo inteiro aceitam IELTS, mas TOEFL é mais focado pelo Estado. Sim. Olha, nós temos uma sugestão para você, da Ana Paula. Ela está dizendo, é uma coisa que é difícil achar um tradutor juramentado de Hindi. Uma vez eu precisei, não achei em São Paulo, infelizmente. Quem sabe você pode ser o próximo. Você pode investir, de repente, sei lá. Quem sabe? Sim, eu faço a tradução, mas eu não sei que existe exame para fazer isso aqui no Brasil, eu não sei. Então, esse é o problema. Eu acho que ultimamente não está tendo exame para tradução juramentada. O que existe é inglês, francês, alemão. Porque tem que passar por uma prova, né? Acho que ultimamente não está tendo essa prova. E aí a pessoa tem autoridade, é reconhecido legalmente como um tradutor. Tudo que a pessoa escrever naquele papel é lei, é mais que uma tradução, né? Tradutor juramentado. É mais autêntico, né? Conversei com o Pradip, ele também trabalha com isso, aí ele falou também a mesma coisa, ele falou que não está vendo. Bom, acabou de escrever. Ele está falando de escrever, infelizmente a prova para tradutor juramentado não está sendo realizada há 5 anos. Sim. Então, infelizmente, tudo bem, quem sabe mais. Nós precisamos fazer dos documentos do AX, primeiro teve que ser feito tudo na Embaixada Brasileira, para depois trazer para o Brasil, depois ainda ser traduzido aqui, e aí encaminhado para as universidades para regulamentação de currículo e validação de diploma. Para falar a verdade, com todo respeito, o governo só enche saco, né? Bastante burocracia, mas não é uma burocracia clara, entende, Amita? Se eles puderem complicar, para que descomplicar? Para nós, foi o que mais eu reclamei. Eu não gosto de reclamar, porque a gente está clamando de novo as coisas, né? Está pedindo para aquilo vir de volta de novo. Mas o que mais me deixou impressionada é que a gente muitas vezes foi a determinados lugares, ficou sabendo quais eram os documentos necessários, com bastante detalhes. Aí, quando a gente voltava de novo, já não eram mais aqueles. Nossa, imagina. Então, houveram muitas mudanças de documentos, de prazos, de exigências, mas eu acho que nada quando a gente quer, tudo a gente consegue. O Pradip está sugerindo, aí tem que traduzir documentos de Hindi para inglês na Índia. Isso. E aí realmente... O trâmite dos documentos brasileiros para a Índia é o consulado brasileiro, e o trâmite dos documentos indianos para o Brasil é o consulado brasileiro na Índia. Sim, verdade. E aí, posteriormente, de inglês para português, em Brasil. Exato. E aí os documentos têm validade no máximo 6 meses. Todo documento, certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão do que você imaginar. Mas aí, imagina, eu não sei como é que de repente isso pode acontecer. A tradução de repente pode vencer, eu não sei, eu não consigo entender. Sim, quando você precisa, você sempre tem que fazer de novo, porque estava muito rápido. Então, mas a tradução... autenticados, tudo isso. Então, isso que eu não consigo entender. A tradução que já foi feito deixa de ser tradução porque passou 6 meses. Bom. É como se... É que, na verdade, o que acontece? A pessoa pode ter mudado o estado civil nesses 6 meses, ela pode ter saído do país definitivamente nesses 6 meses. Então, verdade. Eu não gosto da burocracia, mas eu entendo os prazos. Por exemplo, a identidade hoje
carteira de identidade tem validade de 10 anos. Sim, agora a CNH vai ter 10 anos. Antigamente, o passaporte estava... Até o passaporte, antes o passaporte também era 5 anos, agora também é 10. Agora 10 anos também. Então, quando a pessoa estava começando a usar, a validade acabava, porque tu tem que renovar antes de 6 meses do final do prazo. Bom, tudo bem, vamos vivendo, né, fazer. É um pouco burocrático, mas eu acho que quando a gente quer, a gente acha o caminho. Né? Eu sempre fui dessa vertente, assim, né? É verdade. Essa imagem é a página do seu Facebook, é isso? Não. Sim. Isso é de Italki. Italki é plataforma para ensinar qualquer idioma no mundo. Então, Italki você pode pesquisar depois, mas Italki é uma plataforma, uma website mais conhecida para aprender idiomas. Qualquer idioma. Entendi. Tá. Exame, entrevista, qualquer coisa. Imagino. Isso talvez seja sua página do Facebook, imagino. Sim. Italki é um dos maiores, um dos melhores websites. Muito bom para alunos, para professores. Então, qualquer pessoa que quer ensinar, porque eles aceitaram 2 tipos de professores, tutor de comunidade e depois tutor profissional, né? Professor profissional. Mas eu gosto muito de Duolingo, né? Tá nada, imagina, você tá no diamante aí, meu amigo, você tá... Sim, eu quase estava no primeiro, então, na próxima, depois esta imagem eu fiquei primeiro no diamante, no link diamante. Eu tô falando com literalmente 2 lendas vivas aí. Não. Aqui temos, bom, me ajuda aí, por favor, não sei se você consegue visualizar. Não, sim, é interessante, né, porque no Duolingo você não tem limite, você pode aprender qualquer língua, mas depois do português eu pensei que é bom, vamos começar com espanhol, italiano, o que é mais perto do que inglês, alemão, né? Uau! O francês. Você é corajoso, eu mal falo hindi aí. Na família do Ashish tem vários idiomas por causa dos vilarejos. Não, ele também fala, você fala Bhojpuri, né? Bhojpuri? Sim, não, estou brincando. Não, é que nós falamos Maghi, a região chama Magadh. Sim. Magadh, Magadh foi um dos impérios muito importantes da Índia também. Tanto que foi apenas numa única vez que o capital, que é Patna, do estado, né? Pela primeira e única vez o capital de Patna foi a capital do país. Patliputra. Então, uma única vez foi, então, mas, claro, isso eu estou falando quase 3, 4 mil anos atrás, aí, naquela época, foi um dos maiores impérios da Índia, né, naquela época. Meu amigo Pradeep, agora ele está elogiando eu. Pradeep, eu ainda estou com saudade de seu Pakora. Ele está falando, Amit, eu pareço, no caso, como cantor indiano Abhijit. Meu amigo, olha, agora eu vou ficar te devendo Pakora. Brincadeira. Gente, o tempo realmente até já passou. Se vocês quiserem concluir rapidamente. Não, estou muito feliz de alguma forma, se vocês quiserem, de repente, contar algum outro detalhe que talvez tenha esquecido, sei lá. Olha, a gente tem muitas histórias, dá para escrever um livro. Quarto livro já da Nara. Talvez um livro com muitos volumes. Sim, fazer uma enciclopédia. De A até Z. As diferenças culturais, as peculiaridades de cada região. Tem muitas histórias muito cômicas. Por exemplo, quando a gente pede na Índia, bota menos especiarias, bota menos temperos, né? Eles botam mais, aí sim, só falta abrir o frasco e jogar tudo dentro. Então, assim, tem muitas peculiaridades.
Mas, assim, acho magnífico a área de tailoring, que é os alfaiates. Costura, sei. Os alfaiates maravilhosos. Eu lembro que eu fiz um curta pijama e eu recebi... Essa camisa. Aquela camisa com a calça, assim, né? Sim, a blusa comprida, com a túnica, com a calça. Sim. E eu fui visitar uns amigos em comum nossos, né? A gente acaba fazendo amizade com um monte de gente, né? Sim. E aí nós fomos a Dehradun. E na visita, a mãe da nossa amiga em comum me deu de presente um pacote, né? E eu pensei assim, deve ser uma roupa linda, né? Quando eu abri, era só um tecido comprido. E eu pensei assim, como é que agora eu vou fazer isso? Eu não tenho nem costureira lá no Brasil, porque costureira no Brasil, pelo menos aqui de perto, nenhuma funciona, né? Às vezes a costura sai mais cara do que a peça. Pois é. Sim. E aí eu achei assim, não, agora a gente está indo nós estamos indo para Mussoorie. Mussoorie, sim. Mussoorie? Então, Mussoorie é lindo, é lindo. Em 2 dias. O senhor conversando com meu marido em hindi, tirando as medidas em mim, aqui, e eu pensei, isso vai ficar... Muito ruim. Não precisou um ajuste. Olha, interessante. Nada. Eles têm experiência de anos, né? De muitos anos aí. Mas assim, ele conversando em hindi com meu marido, botando a fita métrica aqui no ombro, nas costas, embaixo do braço, cintura, e eu pensei, isso vai ficar um horror. Mas tudo bem, né? Tem uma roupa costurada na Índia. Uma lembrança, né? Uma lembrança costurada na Índia. Ficou perfeito. Não tem um lugar apertado, nada torto, costura mal feita, nada. Em 2 dias sem experimentar. E olha que às vezes ele pediu 2 dias porque ele deve ter outros trabalhos pendentes, porque normalmente em praticamente 2 a 3 horas eles já fazem. Ele tinha um armário lotado de tecidos, os mesmos tecidos, só que outras cores, ou outros, para fazer esses conjuntos. Ele disse, não, e era assim, era uma porta. A loja era uma porta. Nara, parece brincadeira. Isso foi uma observação de uma brasileira que me contou. E eu falei, caramba, eu nunca pensei nisso. A Índia tem população de 1,3 bilhões, certo? Digamos que metade seria mulher, aproximadamente, né? Então, ou seja, nós temos quase 600 milhões de mulheres. Você não vai um sari repetido. Sim. Você vê totalmente diferente. Imagina a quantidade de cores que você pode imaginar. Se você tem um vermelho, você pode ver 200 tipos de vermelhos. Se rosa, 200 tipos de rosa, sabe? Com estampa diferente, com emblemas diferentes, com quantidade de borda no sari diferente, com acabamento diferente. É uma riqueza, não só cultural, como artesanal, né? Sim, verdade. É totalmente um diferente do outro. Às vezes eles têm uma máquina de costura daquela simplesinha que eles botam na frente de uma porta, assim, e fazem tudo ali. Eu lembro que um zíper do meu casaco, que eu tinha comprado na Índia uns 2 anos antes, estragou. Era inverno, e eu tinha levado só aquela jaqueta. E aí eu disse assim, Xixi, agora acabou o casaco, né? Quem é que vai botar um zíper? Quem é que vai botar um queixo num casaco que já tem 2 anos, né? Ele disse, não, nós vamos ali, né? Nós chegamos também, parecia uma banca de jornal, que a gente tem aqui no Brasil, aquelas bancas de jornal de gradezinho, assim, né? Verdade. Mas assim, cubículo. E o rapaz, não, aqui, esse zíper tem aqui do lado. Do lado era uma loja que vendia materiais de costura. E ele disse, não, eu só vou lhe entregar. Ele arrumou na hora, assim. Ele foi ali, comprou o cursor,
2 na hora. segundos. Também uma coisa muito estranha, né? Porque no Brasil não tem costume de manutenção. É, com Tem visto conserto, um problema manutenção, jogar não. fora. A máquina de Joga fora. lavagem jogar fora, ventilador É. jogar fora. Às vezes o conserto sai mais caro que a peça nova. Então, realmente, aí já na Índia é contrário. Na Índia quase nada se joga fora. É contrário. Então, aí tudo se conserta, tudo se dá um jeito. Então, isso é uma coisa realmente... E isso é bom, né? Porque com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, todo mundo jogando coisa fora, Imagina a quantidade de lixo que a gente ia juntar. papel higiênico usado. Ai, ai, ai. Olha, Desculpe a brincadeira. não, imagina, tem até um filme, não sei se a Ashish chegou a ver, o filme chama Ramji London Valley. Tem no YouTube, se Sim, não eu vi, sim, eu acho que mais de Então, 15 anos, 18 então, anos. papel O higiênico não armado, deixa... sim. Papel higiênico não deixa de ser papel. E papel na Índia é considerado como obra de arte de Sarasvati, que é a deusa da educação. Então, papel para a gente usar para limpar é um cúmulo. Sim. É ferir uma deusa. Sim. É porque, assim, é uma parte da educação, né? De sua educação. Você leu aquele livro. Tudo que nós somos, somos o que nós lemos, né, sobre escultura, tudo que a gente é educação, né? Então, aí é sagrado para a gente, entre aspas. Então, nunca podia ter sido usado o papel para aquilo. Então, sei lá, é um Mas pouco complicado. as culturas ocidentais, de uma época, usavam pedra. Eu já cheguei a ler sobre essa parte. Tem até uma parte que eu li em algum lugar, não sei se foi Google, em algum lugar eu li que tem até chegaram a usar o sabugo do milho. E até como é que chama? Aquela que a gente come hoje, salada aí. A folha, sabe? Eu esqueci o nome agora, deu branco aí. Alface. Alface Alfa. também foi. Folha Alface de também. várias plantas. Então, foi usado também para limpar. Agora, sei lá. Agora eu fico imaginando, a alface você come. Limpar ou espalhar? Bom, melhor não entrar nesse mérito. Eu vou ser bombardeado daqui a pouco. Essa é a entrevista mais polêmica que já fizeste. Gente, realmente foi muito, muito interessante conversar com vocês. Realmente é uma troca de informações que não para, né? A gente acaba lembrando coisas que nunca conversamos, nunca pensamos, sei lá, de repente é infinito. Mas realmente eu fico muito agradecido pelo seu tempo, né? Futuramente, com certeza, quando quiserem, estamos aqui. E se você vier para São Paulo, por favor, vamos nos conhecer, vamos lá, nem que seja essa moça, sei lá, ou que se quiser vir para cá, Sim, sabe? Fique à muito vontade. Pode ser, com certeza. Vamos deixar esse período passar aí e a gente vai, quando soltar a boiada da viagem, vai ser um dos condores é para São Paulo. Não sei com qual frequência vocês vêm para São Paulo, de repente. Sim, pelo menos eu estou feliz, utilizei meu passaporte brasileiro pelo menos uma vez, né? Quando eu fui para a Índia, eu fui pelo Paris, né? Uma parada. Uhum. Então, no Paris, ele está olhando como uma... É Lupa. verdade. Não faz falsificado aí. Sim, exatamente. Eu pensei... Porque o C-Card também está novo, 2 cartões novos. Bom, Mas muito assim, obrigado. Bem ou mal, o primeiro mundo sempre, por mais que eles falam que a gente não faz discriminação, mas eles são o primeiro a discriminar. Então, infelizmente, é verdade, tudo bem, com todo respeito, eu também passo, eu já fui pela Alemanha, e vira e mexe, a gente sempre passa por essa discriminação. Eles acham que são, com todo respeito, dono da razão, dono do mundo, não sei o que falar. Eles abrem Inglaterra, bastante mala dos brasileiros. Na Inglaterra nunca produziu nada, simplesmente dominou vários países, inclusive a Índia, enriqueceram as nossas custas
E hoje eles alegam como se a Índia fosse... Bom, eu não vou falar nada, porque às vezes... Deixa assim. Mas foi muito bom conversar com vocês. Igualmente. E quando estiver por São Paulo, por favor, sejam bem-vindos. E a gente vai se falando. Agradeço mais uma vez. E agradeço a todo mundo também que assistiu a gente. Muito obrigado. Semana que vem a gente vai continuar nesse mesmo horário. E infelizmente o Pradeep ainda continua me devendo para Cora. Mas tudo bem. Quando vocês vierem para ir para cá, aí a gente combina e aí a gente chama o Pradeep também. A gente faz uma festa de Pacora. Claro, com certeza. Gratidão. Então, gente, muito obrigado. Obrigado por todo mundo que assistiu. A gente vai se falando. Namastê e um bom final de semana. E se cuidem, por favor. Sim. Isso é muito importante. Estamos na época de pandemia. Por mais do que o mercado esteja aberto, a gente não saia. Não, estamos cuidando. Aqui está bandeira preta. Aqui a cidade está com bandeira preta. São Paulo também. O Pradeep está falando que quero Litti Chokha. Pradeep, vamos para a Índia, para Bihar. Vamos ter que ir para Bihar. Mas Litti Chokha está famoso em norte da Índia. Não, olha, eu cheguei em Nova Delhi em 91, final de 91. Naquela época não tinha sattu. Sattu é feito de grão de bico, né? Farinha do grão de bico. Sattu e besan os dois. Só que em Bihar é muito comum. E acho que no Uttar Pradesh também deve ser, não sei. Sim, também, sim. Sattu é muito importante no verão, né? Sim. E em Nova Delhi a gente não achava. Naquela época a gente tinha um horror, um sofrimento para achar. Então, às vezes, quando alguém ia para casa, falava, traz, sei lá, 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos. Sim. O Pradeep está falando, amanhã faço good. Poxa, tem mais um live amanhã? Então Pradeep, amanhã vamos acompanhar você de novo. Sim, então, claro que sim. Bom, Mitaji está falando namastê, Mitaji, namastê por ti. Agradeço pela audiência, agradeço a todo mundo que assistiu a gente. E vou deixar vocês em paz agora, não vou falar mais. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, Nara, muito obrigado, foi um prazer em conhecer vocês, prazer assim. Igualmente. O prazer é todo nosso. Obrigado. Muito obrigado.